E fim da novela, Mbappé é cobrado por Boto e toma decisão importante pro clube, pro restante da temporada. Além disso, tem Jorginho com dia certo para chegar ao Brasil, com dia certo para rescindir por lá, e a gente vai trazer aqui certinho o cronograma do volante e quando ele vai chegar aqui para se preparar e embarcar pro Mundial de Clubes junto com o restante do elenco. Tem também 2 pontas de saída do Flamengo, justamente para abrir espaço para novos atacantes que chegarão nessa janela, e a gente vai falar inclusive esses nomes relacionados aí à notícia. Tem também a família de Rossi assustada após o episódio triste no Rio de Janeiro, que o carro dele tomou uns tiros e tá pressionando ele a sair do Brasil. E clima tenso nos bastidores depois do péssimo empate na Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso hoje, mas antes eu quero saber, como sempre, se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, desde treinamento até todas as contratações, bastidores, tanto do Flamengo quanto dos jogadores, tem a questão do Rossi também, a gente vai trazer todos os detalhes aí, tem a possibilidade de saída de 2 atacantes, tem muita coisa pra gente discutir hoje, começando com o Flamengo, que faz o último treino nessa tarde de sexta-feira, se preparando para a partida contra o Bahia às 9 da noite desse sábado. Tem um clima que não tá dos melhores no grupo, depois desse empate com essa partida horrível que foi na Libertadores. E aí saiu até uma notinha do Mauro César falando aí desse clima dos bastidores do Flamengo. Empate com o Central Córdoba tem impacto imediato e acende sinal de alerta no Flamengo. Internamente, o clima é de insatisfação. O departamento de futebol já identificou que, mesmo em maio, o elenco ainda sofre com problemas físicos, algo evidenciado na arrancada de Arrascaeta, que perdeu a chance clara de ampliar o placar. Concordo. Além disso, José Boto tem feito cobranças, principalmente sobre Filipe Luiz. Apesar de ouvir o dirigente, o técnico mantém suas convicções e pouco muda em suas decisões. A diretoria quer renovar o fôlego do time com atletas mais inteiros fisicamente e já mapeia o mercado em busca de reforços para a janela do meio do ano. Então, tem essa questão aí de atletas mais inteiros. Mas será que tá todo mundo no Flamengo bichado? E se tiver todo mundo bichado, será que é mesmo algo na conta do jogador e não da equipe de preparação física? Entendeu o que eu tô falando? Não é muita coincidência se forem os jogadores do Flamengo que não estão apresentando bem fisicamente. Pode ser uma questão aí da parte de quem está treinando, que pode não estar deixando os jogadores na melhor condição possível. Então, talvez tenha que se olhar o outro lado também. Mas eu entendo que sim, que tem que acontecer uma mudança, principalmente no ataque do Flamengo. Nos nomes que eu venho sempre falando aqui, principalmente o Michael, que não tem mais espaço. E a gente vai falar disso hoje também, sobre essa necessidade de mudança. Tem muita gente já falando em Filipe Luiz fora do Flamengo. Eu discordo. Eu acho que ele, até o momento, tem muito mais coisas boas do que ruins. Mas, inclusive, essa nota aí fala sobre essa questão da convicção dele, que não muda de jeito nenhum. E, em muitos momentos, isso pode ser prejudicial. Se ele mesmo em situações que claramente ele tem uma necessidade de mudança e não muda por conta de convicção, tá recebendo cobrança do Boto e mesmo assim não muda por conta dessa convicção que ele não quer mudar de jeito nenhum, isso é ruim. Isso é ruim. Ah, mas alguns jogos vai ganhar? Vai, mas ele tem que se adaptar a cada jogo.
Não sou eu aqui que vou ensinar ele a treinar. Mas a gente sabe que cada jogo é um jogo, cada adversário joga de um jeito. Então ele tem que adaptar o time a enfrentar esses adversários. E tem elenco para isso. Uma das características que ele mais busca nos jogadores é essa versatilidade. É o fato de poder atuar de formas diferentes, em posições diferentes. E é isso que possibilita o treinador a fazer essas variações. E a gente já cansou de falar aqui essas polivalências que o time do Flamengo tem. Lateral que joga de zagueiro, meia que joga de atacante, atacante que joga de ponta, etc, 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 mas o time não anda. Então, o José Boto tá fazendo essas cobranças ao Felipe Luiz com razão, porque não pode deixar simplesmente o campeonato andar, a temporada andar. Flamengo tá nessa situação ridícula na Libertadores, pro investimento que tem, pro nível de elenco que tem, ficar fazendo conta para classificar nesse grupo com Táchira, LDU e Central Córdoba é vergonhoso. Então é esse aí o clima atual do Flamengo, com razão, depois dos resultados recentes. E aí, em meio a essa fase muito ruim do Flamengo, veio aí uma solicitação do Departamento de Futebol pro BAP em trazer de volta a torcida de verdade ao estádio. E aí saiu até uma nota aqui que eu vou ler também para vocês, depois a gente comenta. Em meio a cobranças por mais entrega em campo e maior conexão com a arquibancada, o Flamengo pode adotar uma medida que promete mexer diretamente com o coração da nação. Departamento de Futebol do clube solicitou ao presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Batista, o BAP, que reavalie a política de preços dos ingressos para reaproximar o time de sua torcida mais tradicional. A ideia é simples, mas poderosa: trazer de volta ao Maracanã o torcedor que canta, vibra e empurra o time do início ao fim. Vou até continuar lendo, mas assim, é simples e é o que a gente está falando há muito tempo já. É baixar ingresso. Baixa o preço do ingresso, que isso aí volta naturalmente. Continuando. Arquibancadas com alma rubro-negra. A solicitação foi feita com um pedido claro por torcedores de verdade, como definiu internamente a direção de futebol. Ou seja, aqueles que não apenas assistem aos jogos, mas que também fazem do estádio um caldeirão. Na prática, o apelo significa diminuir os preços das entradas. A gente está falando. Vale destacar que o tema já vinha sendo debatido entre dirigentes, principalmente após críticas recorrentes da torcida organizada sobre a elitização das arquibancadas e o esvaziamento dos setores populares. Ingresso mais acessível pode reacender o Maracanã. Sendo assim, Flamengo vislumbra uma chance real de fortalecer o seu 12º jogador em momentos decisivos da temporada. Isso porque o ambiente criado pelas torcidas mais engajadas tem impacto direto no desempenho da equipe. Além disso, a medida pode estimular um maior sentimento de pertencimento, algo que andava em baixa nos últimos tempos, justamente por causa do alto custo para acompanhar o time nos estádios. Dessa maneira, o clube dá sinais de que pretende recuperar a sua essência popular. Cabe ressaltar que a grandeza do Flamengo foi construída em boa parte pelo apoio incondicional da massa, independentemente da fase. Com isso, o Maracanã pode voltar a pulsar como nos tempos áureos, com energia das arquibancadas e pressão sobre os adversários. Desse jeito, o time e a torcida voltam a caminhar lado a lado, como manda a tradição rubro-negra. Ah, muito bonito o texto, mas tem um pequeno detalhe aí. Baixar os ingressos, porque a fase tá ruim, aí vai encher o estádio, vai fazer a torcida empurrar. E aí depois que a fase tá boa de novo, voltar a subir os ingressos, não adianta nada. É para aplicar uma nova política e que essa política seja definitiva. Não adianta botar preço popular em jogo X ou Y, depois a fase melhora e volta a torcida que não canta pro estádio. Tem que ser fixo, até porque o Flamengo joga o Brasileirão o ano inteiro. Se Deus quiser, passando para a segunda fase da Libertadores, tem jogo até o final do ano também.
Mundial não digo, porque o Mundial é todo nos Estados Unidos. E aí já fica caro de qualquer jeito para qualquer um ir. Agora, não adianta fazer essa mudança só para os momentos críticos. Aí entrou em crise, baixa o ingresso, chama a torcida. Tem que ser fixo. Até porque o cara não tem que roer só o osso. Na hora do filé mignon, o time já rendendo, vencendo. Aí vai tirar o cara que apoiou, que foi parte daquela reviravolta, da melhoria de fase? Não acho que tem que ser assim. Acho que tem que mudar, tem que reavaliar essa questão dos ingressos, baixar o valor dos ingressos, mas depois de baixar, manter até o fim da temporada, nas próximas temporadas, porque é um dos grandes pontos da história do Flamengo. Então, todo sucesso do Flamengo passa por estádio lotado todos os jogos, o time sendo empurrado pela torcida, aquele jogo que às vezes é mais difícil, a torcida começa a gritar mais forte, o próprio jogador fica mais contagiado, nem que seja na base da pressão da bola na área sem parar no fim do jogo, que não vem acontecendo. O Flamengo, mesmo nos jogos em que tem necessidade de vencer no final, ele não tá conseguindo nem impressionar no fim do jogo. Coisa que a gente vê muito na Argentina, por exemplo. Tá aquele fim do jogo, mesmo o time inferior precisando fazer aquele gol, ele joga a bola na área de onde tiver, com a torcida gritando e muitas vezes sai o gol. Isso não vem acontecendo aqui no Flamengo e espero que a medida aconteça o mais rápido possível e se mantenha. Não seja só apagar incêndio. Então, vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de Rossi, que teve, como a gente soube, o carro alvejado ali por uma tentativa de assalto na linha amarela no Rio de Janeiro. Ele ficou assustado, é claro, mas já treinou normalmente na quinta-feira. Porém, a família dele, tem informação, saiu no portal UOL, que a família do Rossi se assustou muito e pressiona o jogador a sair do Brasil. A gente sabe que isso não é definitivo, é logo um dia depois do que aconteceu. Mas isso é muito ruim, tanto para o Flamengo quanto para o jogador pelo susto, pelo episódio triste que acontece, assustador, mas para o Flamengo, porque essa notícia repercutiu. E aí com a notícia repercutindo, isso pode inclusive prejudicar negociações para futuras chegadas de jogador. Então, é algo preocupante, é algo ruim, E aí o Flamengo está tentando adotar novas políticas aí, por exemplo, de tentar evitar fazer desembarques na madrugada. Isso vai evitar com que os jogadores precisem ficar rodando pela cidade no meio da madrugada, que é onde tem uma incidência maior desse tipo de situação. Então, é uma medida possível aí que o Flamengo pode fazer. A Prefeitura do Rio, polícia, se pronunciaram depois do acontecido, dizendo que estavam fazendo buscas no local, mas a gente sabe que é muito aquela, estamos vendo aqui, tá? Como sempre, porque não muda. Eu moro em Niterói, que é uma cidade vizinha ao Rio de Janeiro, do outro lado da ponte, que é um pouco melhor nesse sentido, não é no mesmo nível de violência, mas a gente sabe que vai com frequência lá pro Rio, que é brabo, assim, você indo para um lugar menos movimentado e principalmente madrugada, meu amigo, a chance de acontecer alguma coisa é grande e aí isso acaba prejudicando essas negociações, essas possibilidades de chegada de novos jogadores. Então, preocupa muito a diretoria do Flamengo e o problema principal é esse, não tem muito mais o que fazer além dessas medidas paliativas de mudar, por exemplo, o horário do desembarque, evitar que os jogadores precisem ficar na madrugada rodando pela cidade. Enfim, vamos mudar de assunto de novo agora, vamos falar de coisa boa. Jorginho, com data certa para chegar ao Brasil. O Arsenal foi eliminado da Champions League. Já tem, ou seja, o último dia de jogo da temporada do Arsenal é dia 25 de maio. Ou seja, isso vai ser muito bom porque o Jorginho vai ter uns dias de descanso. Ele que tem já uma temporada inteira, a temporada europeia começou no meio do ano passado, está terminando agora. Então no dia 25 de maio ele rescinde o contrato com o Arsenal, vai se casar no dia 2 de junho
e tem a expectativa de chegar ao Rio de Janeiro entre 5 e 6 de junho. Essa é a expectativa aí de chegada do Jorginho ao Brasil, ao Flamengo, dias antes da viagem do Flamengo para o Mundial. O Flamengo que estreia, se eu não me engano, no dia 16, mas viaja no dia 10. Então o Jorginho chegando 5 ou 6 vai ter aí 5 dias mais ou menos para já se integrar ao elenco. Tempo ali para fazer 2 treinos, conversar com a galera e já viajar. Pode ser que ele seja útil já no Mundial, mas como eu falei, eu conto mais com ele para o restante da temporada. Muito mais do que já para o Mundial por conta desse curto espaço de tempo aí para entrosamento, para se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo. Então, ele chega aí nessas datas que a gente comentou. E agora o fim da novela, o Flamengo desiste da contratação de João Félix. Português era sonho de José Botto para o Mundial de Clubes. João Félix não está mais na mira do Flamengo. Depois de conversar com o staff do atacante, o clube carioca decidiu encerrar as negociações. Rubro-negro segue em busca de um meio atacante com características semelhantes a de Arrascaeta e mapeia o mercado pensando no Mundial de Clubes. A informação foi divulgada primeiro pelo GE e confirmada pela CNN Sports. O motivo por trás da desistência do Flamengo, como a reportagem havia adiantado, o modelo de negócio era um impeditivo para as tratativas. Enquanto o Flamengo buscava um empréstimo com opção de compra, o Chelsea prioriza a venda em definitivo. E aí, meu amigo, é muita bala na agulha que precisa, tá? E aí o Flamengo, diante da situação, recuou e desistiu da contratação de João Félix. Fim da novela. O Benfica, por outro lado, estaria disposto a pagar pelos serviços do português. João Félix é um sonho de consumo do presidente Rui Costa, que inclusive tinha características de jogo semelhantes. E aí, caminho aberto aí para o Benfica, porque o Flamengo desistiu de João Félix. E aí saiu uma outra notícia agora, de manhãzinha dessa sexta-feira, no Globoesporte.com, dando detalhes dessa próxima janela do Flamengo, dizendo que 2 atacantes devem sair para novos atacantes chegarem. A busca do Flamengo por atacantes de lado abre brechas para a saída de jogadores da posição na próxima janela. Pelo menos 2 pontas devem deixar o clube após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, depois do Mundial. O Flamengo terá pelo menos um reforço para o Mundial nos Estados Unidos. Jorginho tem acerto para vestir a camisa rubro-negra, mas, como o GE informou na quinta-feira, além do volante, há outros reforços na mira do clube. Um camisa 10 e um atacante de lado, talvez até 2, a depender das oportunidades de mercado. Para as contratações, o Flamengo terá que liberar espaço no elenco, que conta com 5 atacantes de lado. Michael e Everton Cebolinha são nomes que podem deixar o clube. Michael já havia manifestado a vontade de sair do Flamengo no início da temporada. Na ocasião, o clube pediu para que ele ficasse, mas prometeu que, caso cheguem propostas, não se oporia a uma saída no meio do ano. Esse movimento vai depender das propostas que chegarem ao staff do jogador. O rubro-negro não coordena a busca por uma nova equipe, mas não oferecerá resistência. Michael chegou sem custos no meio do ano passado, mas sofreu com lesões e não se adaptou de maneira esperada ao Flamengo, e esperada nem por ele, nem pelo Flamengo. Fora das características que o clube busca no momento, insatisfeito com a segunda passagem, o atacante não deverá continuar no Rio de Janeiro. Então, indo muito de encontro com a minha opinião, com a minha expectativa, tá vindo agora uma notícia, uma informação de que o Flamengo não vai se opor se chegar qualquer proposta pro Michael, minimamente aí razoável. Lembrando que ele chegou de graça, o Flamengo gastou só com os salários do jogador, então não deve exigir um valor tão alto para liberar o robozinho, que eu sou muito grato por tudo que ele fez pelo Flamengo, mas essa passagem eu não tô tendo como não criticar, porque ele tá bem abaixo realmente. Cebolinha disse recentemente que gostaria de voltar ao Grêmio, clube em que foi campeão e viveu ótimo momento, mas também não há propostas para sua saída do Flamengo. No entanto, o histórico de lesões e o rendimento abaixo do esperado colocam como uma peça negociável na segunda janela. Ele foi desfalque
no empate contra o Central Córdoba por causa de lesão na panturrilha esquerda. A diretoria do Flamengo busca pontas com características diferentes das dos que tem no elenco. Qualidade no drible e facilidade de jogar no espaço curto são requisitos para a contratação. A janela após a Copa do Mundo de Clubes ficará aberta de 10 de julho a 2 de setembro. Então, é um tempo grande aí de janela, porque é a janela entre as temporadas lá na Europa, que acaba sendo a janela que mais acontece movimentações por conta aí de uma disponibilidade maior de jogadores em fim de contrato, ou jogadores que estão perto do fim de contrato. Então, a movimentação no meio do ano normalmente é maior do que no início do ano, e o Flamengo está indo atrás aí de opções de contratação, passando por essas possíveis saídas. Luiz Araújo e Bruno Henrique. Na primeira janela, Luiz Araújo despertou interesse do Cruzeiro, mas a negociação não avançou. O Clube Mineiro não desistiu da ideia e ainda observa o atacante do Flamengo, como informou primeiramente o canal Flazoeiro. A Raposa, porém, ainda não fez uma abordagem oficial, só aquela informal do Pedrinho, como a gente já trouxe aqui. Há ainda a questão de Bruno Henrique no STJD, que abriu inquérito nessa quinta-feira para investigar a suspeita de que o atleta forçou um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023 para beneficiar apostadores, incluindo familiares. Apesar da possibilidade de punição, o Flamengo trata o tema com tranquilidade e confia que o jogador não será suspenso nesse momento. Então, ou seja, o Flamengo tem pelo menos 4 jogadores aí com possibilidade de saída. Ainda tem o Matheus Gonçalves, que é um dos sondados ali pelo Cruzeiro. E precisa trazer gente nova. Eu concordo que precisa de sangue novo nesse ataque do Flamengo, porque tem muita gente jogando muito abaixo ali, e eu não vejo uma perspectiva muito grande de evolução, por exemplo, em Bruno Henrique, em Michael. No Cebolinha, sim. O Cebolinha eu até gostaria de vê-lo ficando, porque eu acho que ele tem tudo para melhorar o futebol dele, tem tudo para voltar a fazer bons jogos pelo Flamengo. Eu manteria Cebolinha, Luiz Araújo, Cebolinha e também Matheus Gonçalves, com os outros jogadores já abertos a negociar, inclusive o Bruno Henrique. Sim, eu hoje, se aparecesse algo interessante, é claro que não deve aparecer até a definição da questão do STJD, eu hoje acho que eu não me oporia a uma saída de Bruno Henrique. Ele pode integrar o elenco? Pode. Chegarem novos jogadores titulares e o Bruno Henrique fazendo ali essa formação de elenco, podendo, é claro, voltar a uma fase ótima, ele que tem fases muito boas. O problema dele não é a idade, porque ele mesmo com a idade mais avançada tem o físico muito bom ainda, mas está tecnicamente muito mal. O Bruno Henrique não está conseguindo dominar uma bola. A bola bate no pé dele, pula para frente e já cai normalmente no pé do adversário. Ele está muito mal. Muito por conta dessa situação. Então, difícil falar hoje sobre o Bruno Henrique como titular do Flamengo. Infelizmente, com dor no coração, mas tá difícil. Tá difícil ver Bruno Henrique jogar, difícil ver Michael jogar principalmente. E vamos ver no que vai dar essa janela aí do Flamengo e quem vai chegar. E aí vocês sabem que qualquer novidade, qualquer atualização, eu trago aqui para vocês. Vamos trazer análise dos possíveis reforços do Flamengo. E a cobertura do Mundial também vai ser sensacional. Galera que não sabe, eu trabalho durante o dia, normalmente, CLT, mas durante o período do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, eu vou estar de férias, então promessa aí de muito mais conteúdo, não só aqui, como algumas lives também. TikTok, que a gente já tá bombando há algum tempo, Instagram, vamos dar uma aumentada aí de conteúdo durante esse período do Mundial, dar uma intensificada nesse sentido, porque eu vou estar com mais tempo para fazer e já tô ansioso para isso. Eu sei que o Mundial não é aquele campeonato que a gente tem que ir com aquela expectativa, esperança de título. Na verdade, o sonho a gente até tem, a esperança tem, mas o Mundial é muito mais para curtir o fato de o Flamengo estar participando de um evento desses. Não adianta a gente colocar o sarrafo lá em cima e depois ficar decepcionado. O Mundial é para curtir um clima como se fosse um clima das Copas do Mundo antigas, só que com clubes e o Flamengo fazendo parte disso. Isso é de se celebrar, de comemorar e de curtir. O
momento. Mas é claro, eu espero que o Flamengo esteja jogando minimamente bem, o que não vem acontecendo recentemente. Então, espero que o Felipe Luiz dê uma ajeitada no time nesse próximo mês para chegar e não fazer vergonha no Mundial. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.